Aquele momento foi um momento muito difícil para mim. Vou chorar, gente. Pode chorar. Aquele momento foi um momento muito difícil para mim. Porque a lei natural é você levar a sua família para ir ver um neném nascer, celebrar uma vida. Mas naquele momento eu só tinha Deus e o meu marido do meu lado. Era a única coisa que eu tinha, mas hoje eu sei que era o mais necessário. Desculpa, gente. Ai, deixa eu parar. Falei que não ia chorar, mas não tem como. Então vamos lá. Você já se identificou com a história de alguém? Ou já passou por algo que outras pessoas passaram e que te fez pensar de uma forma diferente de como conduzir esse momento que você passou ou que você está passando? Meu nome é Jaqueline e hoje eu vou contar uma parte da minha história que mudou literalmente a minha vida. Sabe quando você imagina algo, você quer muito uma coisa que você sonha? Eu sempre sonhei ser mãe. Sempre sonhei ter um filho. Eu tenho 36 anos, tá, gente? Toda mulher que sonha ser mãe sabe o quanto é mágico você esperar um neném, você esperar um bebê, você gerar uma vida. Desde os 20 anos de idade, eu vinha tentando engravidar. Só que foram 9 anos eu tentando engravidar. 9 anos de tentativa e 9 anos de frustração. Eu já achava que eu não podia porque tinha algum problema. Exames foram feitos e os médicos diziam que não tinha nada, que estava tudo certo. E com 29 anos, eu descobri que eu estava grávida, esperando o meu presente, que eu sempre sonhei. No momento em que eu literalmente esqueci que eu nem pensava mais em ter um filho. Foi nesse exato momento em que Deus me surpreendeu com a gestação. Todo início de uma gestação, de uma gravidez, existem diversos tipos de mulheres e diversos tipos de formas de como as pessoas se sentem. Umas se sentem mais sensíveis, outras se sentem como se nada tivesse acontecido, vivem a sua vida normal. Mas hoje eu queria falar sobre a parte interior da mulher, quando ela espera um ser. Eu falo da minha vida hoje. Eu era uma pessoa muito materialista. Eu era uma pessoa muito individualista. Eu era uma pessoa que prezava muito pelos bens materiais e não sentimentais. E desta forma eu engravidei. No dia 4 de fevereiro de 2014, às 5 horas da manhã, eu comecei a ter um sangramento absurdo. Eu com uma barriga enorme, que vocês vão poder ver, eu não sei se vai aparecer na foto aí. Eu comecei a sangrar, muito, muito. E automaticamente eu vi que eu estava perdendo a minha filha. Fui ao consultório, no médico que eu me tratava, e na mesma hora ele olhou para o meu esposo e olhou para minha pessoa e falou: vamos para o hospital, porque o útero dela está aberto. Ela não pode espirrar. Se ela espirrar, o neném vai nascer. Quando a mulher está tendo contrações, dilatações, ela tem que fazer força e aquilo automaticamente, para o neném sair. E eu já estava tendo contrações, só que a minha filha ela não estava pronta para nascer, porque ela só tinha 5 meses de gestação. Ela ainda não estava formada. Nós fomos para o hospital, ele me internou às pressas, subiu direto para o CTI, para a parte de operações, e ele tentou costurar o meu útero, porque eu tenho um problema em que só se descobre quando você está grávida, que eu não seguro o neném até o 9º mês. E eu lembro das palavras dele, ele falando: Jaqueline, eu vou tentar segurar o seu neném aí na sua barriga. Se ligue com Deus, com a sua fé, porque eu vou tentar, eu não sei se eu vou conseguir. E aí ele aplicou aquela famosa injeção que toda mulher tem medo, né? Na parte cervical. E eu escutava tudo que ele falava com a instrumentadora. Ele falava assim: não vou conseguir, olha, não tô conseguindo, a bolsa vai estourar, olha o pé do neném, tá querendo sair, não vamos conseguir.
A operação não teve sucesso. E o que o médico falou para mim naquele momento foi essas palavras: olha, você tá com 5 meses de gestação. Você vai ficar no mínimo até 8 meses aqui internada. Você precisa ficar. Você não pode levantar. Você não pode caminhar. Você não pode fazer nada. É tudo no leito. É tudo na cama. Você tá entendendo? E vocês imaginam para uma pessoa que é ligada no 220 como eu, gente? Aquilo foi um baque para mim, ter que ficar paralisada numa cama, fazendo o número 1, o número 2, tudo na cama, no leito. Mas eu só tinha a alternativa de aceitar. Eu falei, ok, doutor. Aquele médico foi embora e disse que retornaria no dia seguinte para me visitar. E umas 4 horas da tarde, veio a enfermeira para dar banho no leito dos pacientes que não podiam se levantar. E aí aquela enfermeira entrou, me viu com aquela barriga imensa, vamos dar um banho, toda simpática, e aí me ensaboou de um lado. E quando a enfermeira me virou do outro lado para poder lavar o outro lado, eu senti algo quente. E eu virei para ela e falei assim, eu acho que a minha bolsa estourou. Ela, não estourou não, isso aqui é o sabão que eu tô te limpando. Eu falei, não, olha aqui que eu acho que a minha bolsa estourou. E ela olhou e falou assim, nossa, realmente a sua bolsa estourou. Ah, mas você tá com 9 meses, né? Tá pra nascer. Eu virei pra ela e falei, não, eu estou de 5 meses, 24 semanas. Naquele momento que eu olhei pra aquela enfermeira e eu vi o desespero no olhar daquela enfermeira, ela só virou pra mim e falou assim, calma, eu vou ligar pro seu médico. O meu médico, aquele que estava fazendo todo o acompanhamento, que toda gestante faz, ele não pôde fazer o meu parto, porque não deu tempo dele retornar para o hospital. Uma vez que ele já tinha ido embora, numa cirurgia que não teve sucesso, ele estava no meio do caminho, indo para uma outra cirurgia, quando a enfermeira ligou e falou, olha, a sua paciente estourou a bolsa dela, você vai ter que voltar para fazer o parto. E ele falou, eu não vou chegar a tempo. Quem fez o meu parto foi um homem que eu nunca vi na minha vida. Eu entrei naquela sala, eu olhei para aquele homem que não conhecia minha história, não sabia da minha vida. E ele falou para mim, olha, nós vamos te operar, nós vamos fazer uma cesariana. Nós vamos aplicar novamente aquela injeção na sua coluna, porque sua filha, se ela nascer de parto normal, ela não pode sobreviver, porque ela não está pronta para nascer. Então, ele aplicou anestesia novamente no mesmo dia e Elisa nasceu. Elisa não chorou. Eu não pude segurar a Elisa nos meus braços. Eu apenas olhei assim, rápido, e a enfermeira logo em seguida colocou um tubo na boca da minha filha e subiu para um lugar que eu nem sabia. Naquele momento eu só via o rosto do meu marido falando, ela está viva. Ela está viva. E aquilo me encheu de esperança porque eu sabia que eu tinha um Deus que podia fazer todas as coisas. Fui para um quarto, como toda mãe vai quando tem um neném. As pessoas me esperando, mas ninguém falava nada porque ninguém sabia do quadro da minha filha. E ali eu passei a noite. Foi uma noite muito difícil para mim e para o meu esposo. Uma noite de incertezas. Eu lembro que quando eu cheguei no CTI, no dia seguinte, veio uma médica, 2 médicas, falar comigo. E a médica que estava na sala e que também ajudou a fazer o parto, ela contou verdadeiramente o quadro e o estado da minha filha. Ela virou para mim e falou assim, mãe, eu estou aqui como médica da UTI, do hospital, e eu não posso mentir para você, eu tenho que ser sincera. A sua filha não estava pronta para nascer, a sua filha é uma das crianças mais prematuras que tem aqui na UTI neonatal, a sua filha nasceu sem o pulmão, a sua filha nasceu com uma válvula do coração aberta, a sua filha está com grau 2 de sangramento no cérebro, e infelizmente a sua filha pegou uma infecção generalizada, chamada sepse neonatal. Ela pegou uma infecção generalizada no CTI. E
Aqueles momentos foram duros demais para mim. Duros demais escutar aquilo. E ela virou para mim e ainda falou assim: vamos esperar 24 horas porque nós não sabemos se ela vai suportar, porque nós não conseguimos nem achar a veia da sua filha. A veia da sua filha, a espessura da veia da sua filha é mais fina do que um fio de cabelo. Vai ter que ser necessário vir um cirurgião de um outro estado para achar uma veia na sua filha. E aí ela me preparou para eu poder conhecer a Elisa. Me ensinou como se lava as mãos. Se você é uma mãe que já passou por isso, você sabe muito bem do que eu estou falando. Tem todo o procedimento de você lavar as mãos. E ela falou para mim assim: você vai entrar nesse local, vai direto para a incubadora da sua filha. Não olha para o lado, não olhe para ninguém. Vai direto para a incubadora da sua filha, que é a incubadora número 3. Mas antes de eu entrar naquele local, eu estava com a minha fé tão firmada em Deus. Aquelas palavras daqueles médicos e que estavam ali fazendo a sua missão, eu recebi, mas de uma forma diferente. Eu falava: Deus, o Senhor pode todas as coisas, vamos comigo, vem comigo. E ele foi. Cheguei naquele local, quando eu olhei a minha filha, a Elisa, ela não tinha nem a genitália formada. A Elisa, ela estava com a cabeça toda enfaixada, com venda nos olhos, muito pequena. Elisa nasceu com 28 centímetros, pesando 990 gramas, que depois chegou a 750. O cenário era todo contrário, as notícias eram contrárias, as palavras eram contrárias. Mas nesse momento eu queria te dizer, e eu digo isso novamente para mim também, que as palavras podem ser contrárias, mas se você acreditar que Deus pode fazer, que o impossível pode acontecer, nada e ninguém pode impedir. Eu, quando vi minha filha ali, cheia de fios pelo corpo, eu não pude segurá-la, pois ela estava entubada. Eu cheguei a falar para Deus, falei: Deus, se for necessário, retira a minha vida e dá o fôlego de vida para minha filha, porque ela não está conseguindo respirar, porque ela não tinha pulmões. E naquele momento eu fiquei em pé ali, orei a Deus. Eu queria te dizer que não é a religião que você serve, é a sua fé que pode fazer o impossível acontecer. E os dias foram passando naquele local. Todos os dias que eu entrava ali era um problema. Eu não pude segurar a minha filha. Eu segurei a Elisa depois de 32 dias de nascida. Foi a primeira vez que eu segurei a Elisa. E essa foto que vocês estão vendo foi no momento exato em que eu segurei ela no meu colo. Ela é ainda entubada. Foi o momento em que eu senti a minha filha. Aqueles momentos, aqueles dias foram dias dolorosos demais. Foram dias que todo momento eu era quebrada por palavras, por circunstâncias. Eu sentia que ou eu ia sair daquele lugar transformada, ou eu ia sair daquele lugar transformada. Era a única certeza que eu tinha. Eu não pude amamentar, como toda mãe amamenta, e sabe que é um dom divino você amamentar o seu filho. Mas eu aprendi que o alimento que a minha filha precisava não era do meu leite. O alimento que ela precisava era a minha oração, a minha fé. E assim eu fui alimentando todos os dias a minha filha. O meu marido, ele não conseguia ficar naquele local, gente, porque você imagina, eu entrava para olhar porque eu não podia tocar, eu ficava olhando e daqui a pouco começava tudo a apitar, pipi, pipi, os aparelhos, as enfermeiras me seguravam: mãezinha, sai, porque tua filha tá grave, vamos ter que fazer uma impulsão na sua filha, e me tiravam daquele local às pressas. Eu passei por essa situação várias vezes. A Elisa, ela fez 6 transfusões de sangue. A Elisa tomou um coquetel de antibiótico, possuindo 18 medicamentos diferentes. 18 fórmulas diferentes para combater a infecção generalizada. E naquele local ali eu aprendi
literalmente a dar valor às pequenas coisas da vida, que é a nossa família, que é aquela pessoa que está do seu lado hoje. E eu queria te dizer que é nos momentos de maiores dificuldades que passamos, são nesses momentos que nós aprendemos a ter as maiores forças para combater essas dificuldades. Eu lembro que quando eu cheguei naquele local, várias famílias estavam passando por momentos que eu também estava passando, que eu não estava sozinha. E que pessoas não puderam levar os seus filhos para casa. Pais e mães perderam seus filhos dentro daquele CTI. Mas o que eu queria hoje falar para quem estiver escutando essa minha história é que para todas as coisas existe um propósito. Eu não sabia se eu ia sair com a minha filha ali com vida. Eu não sabia como que eu ia sair com a minha filha ali. Os médicos falavam que a minha filha ela não ia andar, que ela não ia enxergar, que ela ia ficar com sequelas, com paralisias, que ela poderia ficar com várias sequelas. Por conta do tempo que ela ficou entubada. Ela ficou 45 dias entubada. Então ela poderia ter várias sequelas. E por conta da dificuldade dela também. E os dias foram passando daquele local, eu fui perguntando a Deus todos os dias qual era o propósito. Hoje eu entendo que não é o porquê, é para quê. Eu não tive a oportunidade de ir embora com a minha filha nos meus braços no segundo dia. Eu fui embora daquele hospital, daquele dia sem a minha filha. E foi um dos momentos mais difíceis para mim. Você sair de uma maternidade sem seu filho no braço. Mas eu continuei. Eu não tive resguardo, eu ia todos os dias para o hospital. Naquela época não tinha cadeira para você sentar. Eu cheia de ponto, eu ficava em pé de 9 horas da manhã até as 9 horas da noite, todos os dias. Mas eu não questionava. Hoje eu agradeço a Deus por isso, porque eu não questionei. Alguns sabem, outros não, que só teve um dia que eu duvidei. Foi um dia que a Elisa ia fazer uma transfusão de sangue, e toda pessoa que vai fazer uma transfusão de sangue, na condição que a Elisa estava, fica 6 horas sem se alimentar. E a Elisa, ela chorava, e aí eu não podia pegar ela no colo. Eu não podia fazer nada, eu só podia olhar. E naquele exato momento que eu estava ali, o meu telefone tocou, eu tive que sair do CTI, eu atendi. E uma pessoa muito querida, que hoje é meu pai na fé, e ele ligou para mim e falou assim: Jaque, eu tô te ligando só para dizer que nós estamos orando pela Elisa, mas eu preciso te dizer, na hora da oração, eu vi a Elisa na incubadora e um monte de anjinhos em volta. Não se preocupe, porque a tua filha é promessa de Deus. Naquela hora eu duvidei. Eu estava com o coração muito triste, porque minha filha estava chorando, gritando ali, eu não podia ajudá-la. Eu desliguei o telefone, entrou pelo um ouvido, saiu pelo outro, e eu fui embora, que eu não podia mais ficar naquele momento lá com a minha filha. E ao chegar na minha casa, eu fui surpreendida por uma vizinha. E ela me parou, e ela falou assim: Jaque, deixa eu te falar uma coisa. Eu fui na igreja que eu vou batizar o meu neto, e eu estava rezando para Deus, só que pedindo para o meu neto, mas na imaginação, quando eu rezei, me veio a Elisa na incubadora e um monte de anjinhos em volta. Naquele momento eu comecei a chorar e eu agradeci e pedi perdão a Deus, porque Deus estava testificando o que Ele ia fazer na vida da Elisa. E nunca mais, depois daquele dia eu duvidei. Todos os dias eu tinha palavras contrárias e eu não deixava entrar no meu coração. Eu falava: Deus, o Senhor é comigo, o Senhor falou, o Senhor testificou. Continua, eu vou continuar. E era o que Deus falava. Continua. E é o que eu quero dizer para você hoje. Continue.
Continua. Foi naquele local ali em que eu tive experiências que mudaram, que mudou e que continua mudando a minha vida, que mudou a vida da minha família. Experiências que trouxeram fé para minha família, que uniu a minha família. Elisa ficou 98 dias dentro de um CTI. Eu formei uma família lá dentro. Pessoas que eu tenho contato hoje, pessoas que eu nunca mais vi. Conforme o tempo foi passando, a Elisa ela foi progredindo. As mães indo embora e eu continuava ali. Os meses iam passando e eu continuava ali. Eu lembro que o primeiro mês de vida da Elisa dentro da incubadora, eu ainda não tinha segurado ela no colo. E nós cantamos o parabéns do lado de fora. Eu fiz um mês de vida dentro do hospital. Fiz chapéuzinho, coloquei um mês de vida ali. Totalmente diferente do que eu imaginava que ia ser. E com 98 dias, desculpa gente novamente, com 98 dias, a médica, ela vira pra mim e fala: mãezinha, a Elisa vai ter alta e eu quero conversar com vocês. Eu vou mostrar um vídeo aqui agora que poucas pessoas viram. Foi um vídeo que essa rotina acontecia todos os dias. Esse vídeo, a Elisa, ela ainda estava muito magrinha. Ainda estava se formando, os pulmões se formando. E ela era pesada todos os dias. Ela ganhava 25 gramas, 30 gramas e no dia seguinte ela perdia 40. Elisa, com 98 dias, teve alta. Os médicos colocaram eu e meu marido dentro de uma salinha e falaram tudo que ela teve. Elisa, ela passou por todos os problemas imagináveis. Mas os seus pulmões se formaram dentro de uma incubadora. O seu sangramento no cérebro cessou. A válvula do coração se formou. A infecção generalizada foi controlada e foi combatida. E a Elisa estava pronta para ir para casa. Um dos momentos que mais me emocionaram foi ver o diretor do hospital e a chefe geral daquele CTI, em lágrimas, olhando para os meus olhos e falando assim: o que salvou a sua filha não foram os médicos. O que salvou a sua filha foi a sua fé. Nunca perca a sua fé, pois foi a sua fé que salvou a sua filha. E naquele momento eu só agradeci a Deus, porque Deus, ele às vezes permite a gente chegar lá no fundo do poço, num local onde a gente nunca imagina que vai estar. Ele permite para fazer uma nova história. Fizeram um corredor para que eu e meu marido saíssem do hospital aplaudindo. E eu com um monte de incertezas no meu coração e tendo apenas uma certeza, que eu não estava mais só e que Deus foi fiel comigo até o fim. E Ele continua sendo fiel. E hoje você deve estar se perguntando aí, você que não me conhece, como é que está a Elisa? A Elisa hoje, ela é uma criança de 7 anos. 7 anos se passaram. A Elisa hoje não tem sequela nenhuma. A Elisa saiu daquele hospital com um diagnóstico totalmente diferente do que ela entrou. Uma criança que entrou com a probabilidade de não sobreviver nas últimas 24 horas de nascida, ela saiu daquele hospital com a maior vitória, que é a vida. Elisa hoje, ela é uma criança, sou suspeita para falar que eu sou mãe, mas quem conhece a Elisa sabe. É uma criança que já acorda sorrindo. Pensa numa pessoa que acorda feliz, não acorda mal-humorada.
já acorda dando um bom dia. É uma criança que quando os pais esquecem de agradecer a Deus no final do dia, ela lembra: mamãe, tem que orar a Deus. Não é sobre religião, é sobre o que Deus fez na minha vida, sabe? E eles é uma criança muito alegre, é uma criança cheia de energia, cheia de vida. Eu aprendi que são nos menores frascos que a gente encontra as melhores fragrâncias. Não é merchandising para nenhuma marca de perfume, né? Mas foi naquele pacotinho que eu aprendi que eu precisava nascer de novo. Elisa todos os dias nos ensina. Elisa todos os dias me ensina. Todos os dias ela me dá ânimo para continuar. Quando eu penso em desistir de algo, eu olho para ela e eu lembro. E às vezes, Papai do Céu, aquele lá de cima, ele fala: aí, tá vendo? Tá questionando por quê? Por quê? Desculpa, gente. Por que você tá questionando? Deixa eu te dizer uma coisa. Essa vida aqui, nós só estamos de passagem. A vida é um sopro. A questão não é o que a Elisa é hoje, mas sim o que eu aprendi na trajetória. A minha história, ela pode ajudar outras mulheres, outras famílias a ter fé, a não desistir, a continuar. Quando o dia mal vier, continuar, perseverar. Pois é dia após dia. Não é de uma noite para o dia, é dia após dia que a gente vai obter a nossa vitória. Eu obtive o meu milagre. Hoje eu tenho a minha filha aí, correndo por todos os lados. Eu só tenho gratidão no meu coração. Eu agradeço a Deus por tudo. E qual é o propósito, Jaqueline? Qual é o propósito disso tudo? O grande propósito, eu ainda não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que é para impactar vidas.